Olá, seja bem-vindo no nosso segundo episódio do nosso movimento Arquitetura Viva. Eu sou a Moema Loures e vou continuar aqui apresentando uma metodologia, um passo a passo, para você que quer ser um arquiteto de sucesso, sucesso no sentido pleno de se suceder, fazer acontecer. Tem uma questão que eu falo bastante aí, venho difundindo isso bastante, que é a questão do afeto e do rigor. Eu tenho falado isso bastante que um arquiteto, ele precisa dominar as normas, no sentido que a gente precisa não deixar que as normas nos dominem. Dominando as normas, a gente consegue criar. E outra questão importante, que é além do domínio das normas, é a gente trabalhar com afeto, com brilho no olhar. Eu acho que esses são dois princípios, acho que os dois princípios que norteiam o que eu penso, a minha metodologia, o que eu acredito, e eu acho que pode te ajudar bastante. Sempre trabalhar com rigor, então domine as normas, domine as técnicas, isso não só na arquitetura para a saúde, mas em qualquer projeto de arquitetura, e trabalhe com afeto, com que brilha o seu olhar. Então, se você está cansado, muitas vezes apresentar um projeto incrível, um projeto que você acredita para o cliente errado, que tudo que você apresenta ele não gosta, fala que não tá bom, como se ele entendesse ali naquele momento mais do que você de arquitetura. Então, eu ia te chamar para ficar aqui comigo para virar essa chave, É possível virar essa chave. E se você não assistiu o primeiro episódio da nossa websérie Movimento Arquitetura Viva, eu ia falar para você parar esse vídeo e assistir a nossa primeira aula, nosso primeiro episódio, em que a gente fala dos 4 pilares importantes, que seria a visão, a intenção, a determinação e a aptidão, que são pilares muito importantes e também é uma forma da gente começar a questionar o que a gente faz, e entrar nessa metodologia que a gente está propondo aqui no curso. Nesse primeiro episódio eu falei bastante também da minha história, como eu também já tive uns momentos de pensar em desistir, e como hoje eu já vejo um caminho, um caminho de focar no cliente certo, focar no projeto certo, para que a gente consiga transformar, buscar o que a gente acredita como arquitetura. Então se você quer trabalhar com arquitetura para a saúde nesse campo, talvez que é o que mais cresce hoje da arquitetura, é muito importante a gente basear nesses princípios e mais uma vez você tem que estar disposto, a gente precisa ter muito rigor e você precisa investir pesado aqui para frente nisso. É muito importante o domínio das normas, que a gente conheça as normas e não deixe que elas dominem o nosso projeto, a gente que tem que dominar as normas, a gente conhecer também as especificidades técnicas dos projetos de engenharia, que são os projetos complementares, a gente saber muito de engenharia, porque a gente lida com muitos equipamentos, com muita infraestrutura, com projetos grandes, e também isso que eu venho falando, trabalhar com afeto e com rigor, sempre nessa busca da transformação de vidas, É uma questão muito importante que eu tenho falado na arquitetura para a saúde, é que existem muitos paradigmas, nessa área, muitas verdades. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, tudo eu questionava, A pessoa falava, tem que fazer isso, mas onde que está escrito? E na verdade nunca aparece, onde está escrito, mas são muitas verdades, que vão sendo transmitidas de um a um, de uma pessoa para outra pessoa, de um hospital para outro hospital, de um arquiteto para outro arquiteto, e que acho muito importante a gente desconstruir esses paradigmas, no sentido assim de sempre estar se questionando sobre essas verdades absolutas que as pessoas te apresentam. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com arquitetura para a saúde num hospital, a gente estava fazendo um centro cirúrgico e era um hospital muito interessante porque tinha bastante iluminação natural, as janelas abriam e a gente estava fazendo um centro cirúrgico. E aí, quando eu comecei a entrar na obra, primeiro, antes da gente começar a fazer o projeto, o pessoal do próprio hospital, da equipe de manutenção e engenharia, eles estavam fechando todas as janelas. E aí eu falei assim, gente, mas para que vocês estão fechando a janela? É tão importante a luz natural, dentro do espaço
espaço de saúde. E aí, na verdade, aí eles começaram, a gente teve uma reunião, né? Tinha uma equipe, várias enfermeiras, gestores, e aí eles falaram, não, mas não pode ter janela no centro cirúrgico. Eu falei, mas como assim não pode ter essa janela no centro cirúrgico? Onde está isso está escrito? Na verdade, isso é um paradigma, é um mito, né? Na verdade, é uma questão que não existe. Inclusive, assim, muito pelo contrário, né? Então, se a gente for nos hospitais holandeses, cada dia mais tem mais janela no centro cirúrgico, porque já foi comprovada a importância da luz natural no processo ali, inclusive da equipe médica, da equipe de enfermagem, que às vezes fica 24 horas ali naquele lugar, 30 horas direto, ela conseguir perceber, né, a luz do dia, amanhã, à noite, e da importância dessa luz. Então, assim, é muito importante a gente se questionar sobre essas verdades absolutas. Tem outra questão também que muita gente aconteceu agora recentemente numa reunião, a gente estava numa construtora e que um engenheiro queria fechar o projeto, era um hospital também, e ele queria mostrar conhecimento da área da saúde, e aí ele virou e falou assim, a gente tem que saber executar, né, porque o rodapé não pode ter quina viva, o rodapé tem que ser abaulado. Mas como assim? Onde que isso está escrito, né? Outro mito. Inclusive a RDC, que é as normas que regem os estabelecimentos de assistência à saúde, ela diz ao contrário, né? Que na maioria das situações é melhor não ter cantos arredondados. Então, enfim, a gente tem que se questionar sobre esses paradigmas, sobre esses mitos, senão a gente vai reproduzindo coisas, na verdade, que a gente acha que são verdades, que são normas que não são. E aí sim, as normas estão dominando a gente e a gente não está dominando a norma. Então, por isso que eu falo assim, eu acho que trabalhar com a saúde e trabalhar com grandes projetos, né, desses grandes programas da arquitetura, a gente tem que trabalhar com muito rigor. E trabalhar isso com muito rigor é isso, ir a fundo em cada questão dessa, né, se questionar, dialogar, perguntar, entender também por que existem esses mitos e esses paradigmas. Outro mito também que eu acho interessante falar é a questão do verde dentro do hospital, né? Muita gente, até recentemente a gente fez um post sobre isso no Instagram da Arto. Uma pessoa me perguntou, mas pode planta dentro de hospital? Sim, pode planta dentro do hospital. Isso vai depender, não existe nenhuma norma que te diz, não, eu não posso ter planta dentro de hospital. Claro que a gente vai ter um bom senso de analisar junto com a equipe, junto com o contexto, junto com a complexidade de cada hospital para saber aonde colocar e aonde não colocar, né? Às vezes, claro que num ambiente muito crítico, por exemplo, numa sala cirúrgica, é melhor não ter plantas, mas assim, numa circulação, numa portaria de acesso, nos quartos, aí é polêmico, né? Tem hospital que ok, pode ter, outros não, depende também da manutenção, como é que as pessoas dão manutenção nessas plantas, depende da espécie, então assim, depende de uma série de fatores, assim, mas é muito importante, se a gente quer fazer parte do processo, a gente também questionar os processos e questionar esses paradigmas, né? Sempre com muito rigor. E eu gosto de falar que é uma questão que eu aprendi muito no meu mestrado, no meu doutorado, mais uma vez dizendo que teoria e prática está muito próxima, é que rigor é muito diferente de rigidez. As pessoas confundem o que é rigor com rigidez, então faz projetos rígidos, né? O que a gente mais vê em projetos de hospitais, em arquitetura para a saúde no Brasil hoje, são projetos muito rígidos, né? É como se a norma estivesse te dominando e você tivesse que ficar rígido, né? E não, na verdade, a gente tem que ter o rigor, mas a gente não precisa dessa rigidez, né? Lembrando que no espaço para a saúde a gente está trabalhando com pessoas com a fragilidade humana, né? Ali no hospital, tem muita gente comparando, não, o hospital é igual um hotel. Não, o hospital não é igual um hotel, né? O hospital tem suas especificidades. A gente vai para um hotel, na maioria das vezes, né? Porque a gente está viajando, a gente está descontraído, nossa preocupação talvez é pensar qual praia que eu vou amanhã, né? Qual hotel. E no hospital não, né? No hospital a gente está, assim, querendo ou não, tenso, ansioso, mesmo quando a gente vai num hospital, talvez no momento mais feliz da nossa vida, que é quando nasce um bebê, a gente também está ansioso, né? A gente não está no momento mais tranquilo da nossa vida, mesmo que talvez ali naquele momento no hospital seja o momento mais feliz da sua vida. Então, eu acho incrível isso, né? Como a gente trabalhar com rigor e com afeto para transformar esse momento, né? Essa vivência, essa experiência dos momentos de fragilidade, né? Porque se a gente pega no ciclo normal da vida contemporânea no Ocidente, vamos colocar assim,
A maioria das pessoas nascem dentro de um hospital e também morrem dentro do hospital. Isso é muito complexo, né? Então, na verdade, como se a gente inicia, o início e o fim da vida tá ali dentro de um hospital. Aqui eu vou passar alguns projetos que a gente fez no escritório, né? Dentro disso que eu acredito que é o rigor e o afeto. E é impressionante, né? Quanto mais a gente tem experiência, quanto mais eu vejo assim que eu tenho um amadurecimento na arquitetura, mais eu trabalho com afeto e mais eu trabalho com rigor, assim, como se o afeto e rigor estivessem sempre juntos ali, né? Entrelaçados. E claro que o planejamento, né, foi o que eu tentei passar para você na primeira aula, desse episódio, a gente tem que ter um planejamento, né? Então, só revisando aqui com você, definimos a visão que nós queríamos, depois definimos a intenção, né? Qual que é o plano, né? Qual que é a nossa intenção, depois determinação, né? Como que a gente vai fazer aquilo, como que a gente não vai desistir, como que a gente não vai parar no meio do caminho, e depois a aptidão, né? Como está apto para fazer o que a gente planejou, né? Como ter realmente o conhecimento, esse rigor, esse conhecimento técnico, esse conhecimento teórico, essas ferramentas, né? Saber aonde buscar para realmente conseguir fazer o projeto, entregar esse projeto, né? Não ficar dependendo daquele cliente que não entende nada de arquitetura e que vai te falar vários nãos, vai falar que não é daquele caminho. Como saber dialogar, né? Como saber também uma questão que eu falei que eu acho importante no primeiro episódio, que eu falei a importância do diálogo, né? E como saber se comunicar, né? Como saber se comunicar sobre aquilo que você acredita. Eu li no Dia dos Professores, eu li algo muito interessante no Instagram. Um escritor escreveu que um professor, ele está sempre tentando convencer alguém de alguma coisa. Isso é tão interessante. Eu nunca tinha parado para pensar, né? Mas que a vida é sempre assim, né? Como se como assim, a gente tenta convencer o aluno sobre um conhecimento, né? Sobre um conhecimento que a gente tem. E isso eu tô falando assim do aluno ali da graduação, quando a gente está orientando um projeto, né? Na verdade, o aluno, ele tem que confiar em você, que aquele caminho, né? Que aquela orientação que você está dando para ele pode fazer com que o projeto dele amadureça, seja um projeto melhor. Mas eu achei muito interessante, né? Que é isso, né? Saber dialogar. Eu falei isso também no primeiro episódio. E assim, aí você concorda também, né? A gente tem tudo isso, né? A gente tem a visão, a intenção e a determinação, mas a gente não tem aptidão. No sentido de estar apto para fazer o que você planejou. Não adianta nada, vai ser um jogo de horrores, né? Vai ser um caos completo. Então é muito importante isso. E aqui eu queria falar novamente, né, que é muito importante estar anotando, né, que a maior forma de comunicação que a gente tem, mais rápida, é anotar, né, escrever. E a gente que é arquiteto, então, que desenha, né, mas é muito importante a gente estar escrevendo para estar pensando sobre isso também que eu estou falando. Na verdade, eu nem sei se eu deveria estar passando tanto dos detalhes, né? E todo esse passo a passo, qual que é a minha metodologia, o que eu fiz, né? Às vezes eu me abro muito, mas eu gosto de ensinar. Acho que quanto mais a gente ensina, mais a gente compartilha, mais a gente está junto dentro desse movimento, que é o movimento Arquitetura para a Saúde, que eu acho que ele só acontece no coletivo, né? Ele não acontece no individual. Então é muito importante, né? A gente está seguindo esse passo a passo e eu estou compartilhando isso com você também. O que eu tenho visto por aí, né, que a maioria dos arquitetos trabalham com o marketing da esperança, né? Não arquiteto, aluno também, né, recém-formado, e até arquiteto às vezes com mais experiência, né? É como a gente abrisse um escritório. Tudo é lindo, maravilhoso, né? Às vezes faz um projeto ali para alguém da família, para ter no portfólio, e aí a gente, enfim, já estudou muito, né? Já viajou muito, já tem bastante experiência, e acha que o cliente ali vai chegar e vai cair ali de paraquedas no escritório, com toda a sua visão que você tem de arquitetura, que ele vai concordar com tudo que a gente fala, e a gente sabe que isso não acontece, né?
que isso, na verdade, é o que a gente chama de marketing da esperança, né? Que é muito diferente a gente sentar na cadeira e ficar esperando algo do que a gente sonhar com algo, né? Sonhar com algo é muito maior, né? Porque quando a gente sonha, a gente pode traçar metas. É diferente de só a gente ficar esperando que as coisas aconteçam. Então, né, agora que eu tô falando sobre isso, batendo nesse martelo, né? A gente precisa aprender isso, assim. Não dá pra gente trabalhar com esse marketing da esperança, né? A gente precisa tomar uma decisão, né? Tomar uma decisão no sentido do foco. Não dá pra gente ficar esperando, dependendo do mercado, né? Que mercado? Eu nem gosto dessa palavra, muito mercado, porque o mercado a gente constrói, né? Não existia o iPhone, Steve Jobs fez o iPhone e mudou o mercado também, né? Então, o que é esse mercado? Então, assim, eu acho muito importante a gente não ficar dependendo disso, né? Então, como que eu estava falando, né, eu vou tentar passar aqui como que a metodologia, né, eu estou abrindo isso para você, assim, o que eu acredito. E tem 3 questões importantes, né, se a gente quer realmente trabalhar com essa área para a saúde, com projetos que transformam, a gente precisa pensar em 3 pontos, assim, que eu acho muito importante aqui, que eu separei para falar com você. A primeira é observação, é a gente observar como que as pessoas vivenciam os espaços. Parece algo tão óbvio, né? Acho que, sei lá, as pessoas aqui que não são arquitetos, mas o arquiteto, obviamente, ele observa o lugar que ele vai projetar. Mas não é, né? Parece que quando a gente começa a projetar, existe uma abstração, né? Existe aquele papel, existe o escritório, a gente está longe daquele contexto. E acho muito importante, tudo que talvez eu aprendi de mais profundo na minha vida foi observando, assim, de arquitetura. E é aquele hábito, né, que eu acho que o arquiteto da década de 80 tinha muito mais, né? Acho que o arquiteto contemporâneo tem muito pouco, os alunos têm quase 0. É de você parar num lugar e observar. E aí, quando a gente está falando assim, use as mãos, é isso, né? Tem um bloquinho de notas, ele não levar computador, nada, e tá anotando, né? Tá anotando, tá vivenciando aquele lugar. Por exemplo, você está projetando um hospital, compra um café naquele hospital, vê como é que aquilo acontece, pede uma informação, vê como que a informação é dada, tenta chegar em algum lugar, né? Para perceber como que é aquela circulação, aquela comunicação visual, como que a luz natural entra naquele espaço. Então, assim, é muito importante a gente observar, né? De voltar a esse hábito de observar. Tem o arquiteto Kevin Lynch, né? Ele escreve um livro que é A Boa Forma da Cidade, que eu acho muito interessante, eu sempre lembro dele, eu li ele no mestrado, e que ele falava muito disso, né? Então, que nos projetos modernos, né, que o arquiteto projetava as calçadas, projetava as ruas, mas que na vivência do dia a dia das pessoas, as pessoas, na verdade, elas não fazem o caminho que o arquiteto projetou, né? E começa a existir o caminho das pessoas, né? Então, por exemplo, eu estudei na FRJ, que isso era muito, muito interessante, né? Porque tinha o planejamento, né, daqueles quarteirões, né, onde as pessoas deveriam andar, mas imagina, todo mundo cortava os caminhos e por ter muitos anos, né, mais de 40 anos, as pessoas passando, aqueles caminhos era quase um desnível, né, ele era totalmente desmarcado, é como se fosse algumas trilhas, né, então isso é muito interessante, né, como que o arquiteto às vezes, ele projeta algo que não tem nada a ver com aquela experiência, com aquele contexto, com aquele lugar. Então, assim, eu falo assim, a gente tem que voltar a esse hábito de observar os espaços e transmitir aquela vivência que a gente está tendo para o papel imediato ali, porque ela é muito importante. E, na verdade, é o que a gente absorve, né? O que fica o resto da vida. A partir do momento que a gente observa algo com profundidade, aquilo fica com a gente em qualquer projeto que a gente vai fazer. O segundo é estabelecer um diálogo, né? Eu acho muito importante. Eu estou falando muito da arquitetura para a saúde, mas eu fico imaginando isso em qualquer projeto grande, né? Um projeto maior, mas um projeto pequeno de uma residência. A importância do diálogo, né? Da gente entender aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas que já vivenciam aquelas instituições, né? É muito comum, né? O que a gente faz muita reforma. Às vezes aquela instituição já existe há 100 anos, né? São 100 anos de pessoas vivenciando, né? São 100 anos de experiências acumuladas, né? É muito importante a gente dialogar, tentar entender, questionar, provocar,
trocar, né? Quebrar os paradigmas, como eu estava falando, né, no início. Então, assim, a gente dialogar com essas pessoas. E isso é muito interessante, né? Porque outro dia me fizeram uma pergunta aqui também no Instagram: quantos metros quadrados tem que ter um quarto hospitalar? E aí eu falei assim, depende, né? Pela norma, 10 metros quadrados. A gente tem uma norma, né? A gente pode seguir a norma, ela aceita mais ou menos. Tem um metro quadrado, talvez, que eu use mais, mas é muito relativo. E aí eu comentei, né? Eu estava comentando com um cliente meu e falei assim, não, eu acho que um quarto com 15 metros quadrados é um bom quarto. E aí foi muito engraçado. Aí eu fiz esse teste, né? Eu falei isso para um cliente X e falei para o outro cliente Y. E o cliente X falou assim, nossa, Moelma, eu acho 15 metros quadrados muito grande, assim, não vai dar, não. Eu acho que a gente tem que fazer uns quartos de 11, 10 metros quadrados, porque no final das contas não vai fechar o número de leitos que eu preciso para tornar esse projeto viável. Eu tenho que fazer uns leitos menores, porque que meu leito aqui hoje tem 12 metros quadrados. Aí eu achei interessante. Aí eu fui para outro cliente, o Y, e aí eu falei a mesma coisa, né? Eu acho que uma média de um quarto hospitalar é 15 metros quadrados. E aí ele virou para mim e falou assim, nossa, Moelma, é muito pequeno, 15 metros quadrados, não, imagina, vai ser muito desconfortável, né? Eu fiquei pensando aqui no quarto da minha casa, quantos metros quadrados que ele tinha, ele tem uns 16 metros quadrados e eu acho pequeno, e ali vai ter que passar cadeira de roda, e eu quero ter um sofá confortável. Enfim, tudo é relativo, por isso que às vezes eu falo assim, muito mais importante, né, é a gente se questionar, observar e dialogar do que a gente buscar as respostas prontas, né? Vai ter vários livros que vão te dar um layout de um quarto que vai falar assim, não, tem que ter 12, ou não, tem que ter 15, e vai depender da visão de mundo de cada um também, do contexto de cada um. Então é muito importante esse diálogo. É claro que antes, né, da gente estabelecer esse diálogo, a gente vai pesquisar na norma, a gente vai levar a norma, porque não precisa saber a norma de código sorteado na cabeça. Eu fiquei aqui em dúvida para saber qual que é um quarto mínimo, né? A gente não precisa saber, a gente vai lá na RDC, pega a RDC, consulta, a gente tem que saber aonde a gente achar essas informações. Então, por isso que é importante, né? Muito mais importante nessa transformação, né? De você virar a chave, começar a trabalhar com a arquitetura para a saúde. Ou, na verdade, mudar a forma que você trabalha com a arquitetura para a saúde, nesses gatilhos aqui que eu tô falando, né? Então, observação, diálogo. E aí, no final, que é isso que eu tenho falado bastante aqui nessa aula, que é saber transitar entre o rigor e o afeto. Isso é algo subjetivo, claro. A gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, mas a gente tem que saber que a gente precisa fazer isso, transitar entre o rigor e o afeto. Senão vai acontecer isso que eu tava falando, né? As normas vão nos dominar e a gente vai fazer projetos extremamente rígidos, com uma rigidez muito forte, não com rigor e afeto, que é o que eu acredito. Como eu já tinha falado, né, no primeiro episódio, eu falei nisso, a gente, por exemplo, a gente ganhou o prêmio, que é o prêmio Saint-Gobain de arquitetura, que é um dos principais prêmios hoje no Brasil, inclusive que o arquiteto ele recebe, eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro lugar, na época a gente recebeu 25 mil para participar de um concurso. É importante, né? A gente teve um trabalho, a gente fez um projeto, a gente formatei todo aquele trabalho que eu tinha feito ao longo de vários anos para levar para aquela premiação, e a gente é reconhecido pelo aquilo. É uma premiação em dinheiro, é a única no Brasil, assim, é raras as premiações em dinheiro e em arquitetura, né, no Brasil, então é uma raridade. Então acho esse prêmio muito importante. E aí voltar a falar desses pilares que eu acredito, que é a sustentabilidade econômica, social e ambiental, né? A gente precisa pensar sempre com rigor e afeto nesses 3 pilares de sustentabilidade, porque às vezes também o quarto de 12 metros quadrados, ele pode parecer pequeno, mas é isso que ele vai viabilizar aquele hospital economicamente que socialmente, porque, por exemplo, se é um hospital filantrópico, por exemplo, que atende o SUS e também atende plano, a quantidade de leito vai possibilitar que aquele hospital atenda mais pacientes do SUS. Então é uma viabilidade também social, não só econômica.
econômica. Então, isso tudo está muito entrelaçado, porque muitas vezes a gente pensa em sustentabilidade, eu nem gosto tanto dessa palavra sustentabilidade, porque ela virou moda, mas a gente pensar na sustentabilidade como uma matriz, né? Que claro que a matriz, a sustentabilidade ambiental, né? Quando a gente fala que a gente vai ter um hospital eficiente, né? Que economiza luz, tem placas solares, reciclagem, reaproveitamento de resíduos, que pensa na questão do reaproveitamento da água. Isso é fundamental, é muito importante, mas a gente precisa entender todos esses pilares, né? Esses juntos, né? Não separados, né? Tanto todos esses pilares da sustentabilidade. Eu queria focar de novo, falar numa questão, né? Quando eu estou falando do diálogo, de dizer mais uma vez, né? Que a gente projeta com as pessoas, não para as pessoas. Eu comecei a falar muito isso, eu já fazia isso quando já era um pouco meu, nem entendia o que eu fazia, talvez eu fazia isso empiricamente, mas eu apresentei uma palestra na PUC, que eu sou professora da PUC Rio para os alunos, e um professor que estava assistindo a palestra comentou: mas eu achei muito interessante que como você vai mostrando o seu trabalho, porque você não mostra uma imagem única, uma imagem perfeita, uma imagem capa de revista, né? Você vai apresentando o processo, né? O processo, como que você junto ali com aquela equipe de enfermagem, você criou uma régua hospitalar, você vai mostrando um diálogo, e aí no final ele falou, você projeta com, você não projeta para as pessoas. E foi muito, eu até me emocionei assim na hora, porque foi muito bonito a forma que ele colocou isso, porque eu acho que é exatamente isso que eu acredito, né? A gente precisa projetar com as pessoas, cada dia mais, né? E nisso, quando eu falo que a gente projeta com as pessoas, eu falo que a gente projeta no sentido, quando a gente projeta com as pessoas, o projeto ele já vai ficando humano no processo, né? É como se ele já fosse humano desde o início, né? Porque você já tá ali junto com as pessoas. E aí, quando você, nessa tentativa de projetar sempre a experiência, né? Nunca o fato, nunca a foto final, né? Um exemplo disso, né? Por exemplo, se a gente observar os últimos concursos de arquitetura, a gente percebe assim que a maioria das imagens em 3D, né, das imagens renderizadas, é como se você estivesse vendo a arquitetura de helicóptero, né? Então é como se você dissesse alguma coisa assim parecida, né? Eu estou ganhando esse concurso, eu estou projetando algo que só dá para as pessoas vivenciarem de helicóptero ou de drone, né? Não sei, uma coisa ou outra, ou no avião, né? Então assim, a gente não está projetando a arquitetura que ali é a experiência das pessoas, como que as pessoas vivem aquele dia a dia, como que as pessoas vivem aquele cotidiano. Não, o que interessa é aquela imagem única, perfeita, maravilhosa, e que você vai ver só de helicóptero. Eu acho interessante isso. Eu tinha o meu orientador francês, quando eu estudei na França, eu fiz o doutorado sanduíche, ele falava muito isso, né, que os arquitetos no mundo contemporâneo estão projetando para os helicópteros. Assim, eu achei muito interessante, né? A gente esqueceu essa escala do homem, né, do dia a dia, da experiência do homem, do espaço, para passar a projetar de helicóptero. Então, por isso que eu defendo, né? A gente projeta com as pessoas e a gente projeta experiências, né? A gente permite que o outro, ele vivencie aquela arquitetura. O Zumthor tem uma frase que eu gosto bastante, que ele fala, que é o Peter Zumthor, que é um arquiteto que eu gosto muito e que me inspira bastante, que ele tem uma frase que ele fala assim, que a gente projeta a arquitetura para amar e para odiar, né? Porque às vezes a gente acha que a gente só projeta o espaço para as pessoas serem felizes para sempre, não é isso, né? As pessoas, elas têm os traumas delas, elas têm a vivência dela, né? A gente, na verdade, projeta espaço que potencializa as sensações das pessoas, e a sensação, às vezes, pode ser de ódio, como pode ser de amor também. Acho isso muito, muito bacana, porque eu acho que isso fala muito sobre a vida, né? E eu acho que a arquitetura, a gente tem que se aproximar do que a gente tem de mais humano, né? Eu tenho até uma história que eu sempre conto, que no design, né? Isso é muito pensado. Tem às vezes a gente acha, por exemplo, eu tô aqui com o meu iMac e a gente acha, tô aqui com o meu computador, que as pessoas... não, a Apple, esteticamente, ela é melhor, né? Mas o que é estética? A estética é movimento, é experiência.
Então, se a gente entende a estética no fundo da essência da palavra estética, a estética é movimento. E, na verdade, tem algo muito interessante que eu acho que se aproxima muito do que eu estou querendo falar, que quando a gente liga um iMac, que é o computador da Apple, a gente tem a experiência de tocar o botão, né? E a gente acha isso algo trivial, mas não é. E aí a gente fazendo algo que é extremamente funcional, que é ligar o computador, porque eu preciso trabalhar, então eu preciso apertar o botão para ligar um computador. Os designers da Apple, quando criaram a Apple, pensaram nessa sua experiência, que ela seja mais humana possível. Então, assim, o toque nesse botão, ele é muito leve, né? Então, assim, os computadores da Apple, ele vem com esse toque muito sensível, ele é muito leve. E ele é tão leve que ele me aproxima de algo que eu tenho mais humano, que talvez eu nem seja explicar, ele me aproxima da minha essência como ser humano. Então, isso é complexo, né? Eu vou até falar mais sobre isso na próxima aula, mas é algo muito humano. E aí dizer também que uma questão que é extremamente técnica, ela pode ser extremamente humana. Então, essa dicotomia moderna das caixas lá, que eu estava falando da primeira aula, técnica, humanização, arquiteto, dos arquitetos também, o arquiteto trabalha com arquitetura comercial, corporativa, urbanista. Isso é uma tentativa, né, do mundo moderno de a gente colocar as pessoas na caixa, mas ele não existe, né? Técnica e humanização, ela está muito próxima, ela está muito junto, assim como rigor e afeto. O difícil é a gente tentar descortinar, né, essas fronteiras que existem, essas fronteiras móveis, né, entre uma questão extremamente técnica e uma questão extremamente humana. Por exemplo, né, vou dar um outro exemplo, né, quando a gente faz hospital, a pessoa às vezes fica muito ligada em vários fios, né? Por exemplo, quando uma pessoa está no CTI, agora você está vendo mais isso pela televisão, né? Porque antes a gente nem sabia o que é um CTI, né? Ninguém fazia nenhuma ideia. E agora com o Covid, a gente vê algumas cenas, né, do CTI. E o que, na verdade, uma questão do CTI é que as pessoas ficam ligadas por vários fios. E é uma questão totalmente desumana, né? Porque, como assim, imagina, você está vendo um parente seu ligado por vários fios. Aí uma enfermeira se aproxima. E aí te gera um medo, né? Ai, meu Deus, essa enfermeira encostar naquele fio, será que a pessoa vai morrer? Que é uma questão mais desumana do que essa, né? Então, se, por exemplo, a forma com que você organiza as tomadas, né? Dependendo do CTI, da especialização daquele CTI, daquele setor, ela fala muito sobre humanização, porque dependendo de uma questão simples, que é de uma forma que se organiza aquela infraestrutura que vai ligar o paciente aos equipamentos, ela vai dar uma sensação em que a pessoa não depende daqueles fios para sobreviver, que uma enfermeira pode encostar no fio que o paciente não vai morrer. Então, assim, uma questão que é extremamente técnica, de infraestrutura, complexa, que exige muito rigor, ela está ligada a uma questão muito humana. E às vezes, assim, não sei se você sabe, mas às vezes um paciente ele fica entubado, ele está ligado a um equipamento, é muito mais por uma questão de medo de alguém esbarrar e num outro fio e desligar aquele equipamento do que realmente ele precisa estar ali ligado naquele equipamento. Então, quer dizer, às vezes o paciente podia não estar em coma e ele está em coma porque tem que passar um fio por uma outra questão respiratória naquele paciente, com que faz com que, enfim, ele fique ligado. Olha que loucura, né? Esse paciente poderia não estar em coma simplesmente por uma questão de uma tomada que você colocou ali do lado daquele leito, que podia estar no lado esquerdo em vez de estar no lado direito. Então, assim, como que uma questão humana, que é de você estar vivo, você estar consciente, você estar reagindo, tem tudo a ver com uma questão técnica, né? E lembrando que amanhã a gente tem nosso encontro, a nossa aula ao vivo no Instagram da Arto, às 8 horas, para você tirar as suas dúvidas, pode me perguntar. E a partir de hoje, das 16 horas, a gente vai abrir o Telegram para você colocar suas dúvidas sobre essa aula de hoje, e então eu vou estar respondendo amanhã 8 horas. E no nosso terceiro episódio, que a gente vai disponibilizar na sexta-feira a partir das 8 horas, eu vou estar aprofundando todas essas questões que eu falei com você, tanto no primeiro episódio, tanto no segundo episódio, e vou estar desvendando também a minha metodologia, né? Como que eu tenho trabalhado na Arto para
para conseguir ter esses projetos, né? Projetos que eu acredito, projetos que transformam. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula. O seu feedback é muito importante para mim. Eu preciso estar entendendo se você está absorvendo o que eu estou falando, esse conteúdo, se esse conteúdo tem feito você pensar em várias questões sobre arquitetura, sobre você como arquiteto, o jovem arquiteto, a pessoa também que já tem uma experiência com arquitetura. Então, seu feedback é muito importante. Deixa seu comentário aqui embaixo para mim, tá bom? Então, a gente se vê amanhã às 8 horas online. Um abraço.